boa tarde a todos. Sou Patrícia Moura, hematologista pediátrica. Queria agradecer a organização do evento e estou aqui para falar um pouquinho sobre os eventos agudos em doença falciforme. Falando um pouquinho, assim, brevemente, que já foi falado, né, sobre o que é a doença falciforme. Então, é a doença genética hereditária mais prevalente na população mundial, tá? Ela é uma doença de caráter autossômico recessivo, e essa doença ela é genética e ela vem de uma alteração da hemoglobina, que a hemoglobina, ao invés de produzir a hemoglobina A, dita hemoglobina normal, se produz a hemoglobina S, que é uma hemoglobina diferente. A forma, existem vários tipos de doença falciforme, né? Que sendo a mais comum a anemia falciforme, que é o tipo homozigoto com hemoglobina SS. Mas existem outros tipos, que é a doença falciforme SC, SD, S-talassemia. O traço falciforme, na realidade, é a junção da hemoglobina A com a hemoglobina S, e ele não manifesta sintoma e o indivíduo não precisa ser acompanhado de uma forma diferenciada, tá? Então, é uma doença hereditária de caráter autossômico recessivo, ou seja, para a criança, né, para o indivíduo ter doença falciforme, obrigatoriamente é necessário que os pais sejam portadores do traço. E com isso, é importante a gente ressaltar que a cada gestação, um casal portador do traço falciforme tem o risco de 25% de ter filhos com a doença falciforme, 25% de terem filhos com hemoglobina AA, dita normal, e 50% de risco de terem filhos com traço falcêmico. A doença falciforme, como a gente falou, é uma doença de uma grande prevalência mundial, e essa prevalência muda, né, conforme a nossa miscigenação. A nossa população é muito miscigenada, então no sul a gente tem uma prevalência menor, e no Nordeste tudo a gente tem uma prevalência muito maior. E por ser uma doença do sangue, da hemoglobina propriamente dita, ela se caracteriza por uma série de sinais e sintomas, né? Como anemia, sequestro esplênico, icterícia, síndrome torácica, úlcera de perna, crises vasoclusivas de dor, priapismo, infecções e AVCs, entre outras coisas. E a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Com o advento da triagem neonatal, no ano de 2000, a gente teve uma mudança importante no panorama da doença, né? No acompanhamento e na sobrevida. Então, em 2000, o estado do Rio de Janeiro começou a triagem neonatal para a doença falciforme, mas a portaria nacional só saiu em 2001. Os primeiros estados que começaram foi o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? E, a partir de então, é obrigatório que os estados façam a pesquisa da doença falciforme no teste do pezinho. É um programa de caráter estadual, né? Então, hoje, quem faz no estado do Rio de Janeiro é a APAE. E o objetivo, como sempre, assim como a vacinação e tudo, é de ter uma cobertura de 100% dos nascidos vivos. Hoje está em torno de 70% dos nascidos vivos, né? Isso feito pela rede pública, porque a gente não tem ainda uma relação de quantos são feitos na rede particular. Na rede pública, ele é um teste de triagem e de tratamento gratuito a toda a população. E é importante ressaltar que o teste é colhido em papel filtro, no pezinho da criança, idealmente colhido entre o 3º e o 5º dia de vida. Esse papel filtro, esse teste é colhido no posto, na unidade básica de saúde. Esse papel filtro é encaminhado ao centro de referência, que analisa os resultados, e a gente tem 3 tipos de resultado. O resultado normal, que é liberado, né, online. O resultado do portador do traço falciforme, né, ou o traço de outra hemoglobinopatia, que é apenas uma orientação e informação para o indivíduo saber que ele tem o traço. Ele não precisa de um acompanhamento especial.
E o resultado compatível com doença falciforme, esse sim, esse indivíduo é feita uma busca ativa direta pelo posto de saúde, busca esse indivíduo que leva essa criança ao serviço de referência para ser colhido novos exames e iniciar o tratamento da doença falciforme. Então, o serviço de referência, ele tem por obrigação de pegar esses pacientes identificados com a doença e realizar a consulta médica e a confirmação. Então, nesse dia dessa consulta, é feita a análise do estado clínico da criança, que na maioria das vezes a criança tem entre 30 e 60 dias de vida, ainda não tem nenhum sinal ou sintoma. Inicia-se a profilaxia antibiótica com a penicilina e o ácido fólico. Passa-se as orientações gerais de puericultura e de cuidado para uma criança normal e com as especificidades da doença falciforme, ensinando a mãe o que é o baço, a importância da palpação do baço. Colhe-se uma história e faz orientação familiar, né, orientando a importância que o casal tem traço, a importância de que eles podem vir a gerar filhos com doença novamente numa futura gestação, orientando sempre essa família no sentido de tentar saber mais sobre a doença e sobre a origem dela para ser uma ajuda no acompanhamento e tratamento dessa criança. A gente colhe a eletroforese dos pais, sendo uma coisa opcional, tá? E muitas vezes o que a gente vê é que na família já tem um histórico de doença falciforme na família. Dentro dos resultados da triagem neonatal, o que a gente tem é que em 100% dos exames coletados da triagem, cerca de 4,9% são alterados. Desses 4,9%, 4% são os traços falciformes e 0,9% referente à doença. Então, hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem uma prevalência de traços para cada 21 indivíduos nascidos, um indivíduo vai ter o traço falciforme. E da doença, para cada 1.200, 1.300 indivíduos nascidos, um vai ter a doença falciforme, tá? O subtipo mais frequente é o SS no Rio de Janeiro. Já na Bahia, o subtipo mais frequente é o SC. A importância dos resultados obtidos com a triagem neonatal, né, foi o diagnóstico precoce, a orientação e o tratamento precoce com identificação precoce das intercorrências, e com isso, automaticamente a gente diminui a morbimortalidade causada pela doença. O início da profilaxia antibiótica e reforçando a importância da imunização sistemática e efetiva, que é muito importante nesses pacientes na prevenção das infecções. A abordagem e o acompanhamento multiprofissional com assistente social, com enfermeiro, com psicólogo, né? A assistência com uma equipe humanizada, a orientação e o autocuidado, que é muito importante, porque o bebê é sempre cuidado por um cuidador, na grande maioria das vezes a mãe, e a orientação no auxílio de políticas públicas, orientando quais os direitos, a importância do acompanhamento, a necessidade do passe para passagens para ir às consultas. Então, isso tudo é muito importante. Dentro do quadro clínico, se a gente dividir esse quadro clínico por faixa etária, a gente tem que, no bebê e na criança, os sinais e sintomas, né, mais importantes é o maior risco de infecção, a síndrome Mampé, que é uma crise vasoclusiva específica, que a gente vai falar mais na frente, e o sequestro esplênico. No adolescente, a gente tem as síndromes torácicas agudas, também as infecções, o priapismo e os acidentes vasculares cerebrais. Nos adultos, a gente tem a degeneração crônica de órgãos, as crises álgicas, as úlceras de pernas e a síndrome torácica aguda.
Vou falar um pouco mais referente ao bebê, a criança, adolescente e o adulto no que a gente diz de quadro agudo, porque a parte crônica, quem vai falar é a doutora Clarice. Dentro das causas de óbito, separando ainda por faixa etária, a gente que tem que, no bebê e na criança, a maior causa de óbito ainda é a infecção, sequestro esplênico, síndrome torácica. No adolescente, a síndrome torácica. E no adulto, a degeneração crônica de órgãos, fazendo com que esse indivíduo tenha uma sobrevida menor em relação à população geral, e a síndrome torácica. Olhando aqui, a gente vê que a síndrome torácica é um evento agudo muito importante e de característica bem grave nesse tipo de paciente. Começando pelo sequestro esplênico. O que seria o sequestro esplênico, né? A gente orienta desde a primeira consulta o que é o baço, a localização do baço, e a gente orienta essa palpação do baço. Na maioria das vezes, né, no indivíduo que não tem doença falciforme, o baço não é palpável. E a gente tenta definir com esses pacientes, né, familiares, qual é o valor dele de hemoglobina e hematócrito basais. Existem pacientes que cursam com muita anemia, outros que cursam com menos anemia. Cada um vai ter o seu basal. E o que a gente dá de orientação é que eles andem sempre com o resultado do hemograma, para caso vá a uma UPA, um outro serviço de atendimento, eles tenham esse valor em mãos até para mostrar para a equipe que vai assisti-lo. Então, dentro da definição, a queda abrupta de 2 níveis, né, 2 gramas nos níveis basais de hemoglobina, associada ao aumento dos reticulócitos, associada ao aumento agudo do baço, e podendo ainda ter dor à palpação, é a definição de sequestro esplênico. Ele decorre desse aumento súbito do baço, sequestrando o sangue dentro dele. Literalmente, ele sequestra o sangue dentro dele, como se o paciente tivesse perdido o sangue, causando essa queda abrupta de hemoglobina, e esse paciente pode evoluir para choque. Muitas vezes, acaba sendo um dos primeiros sinais e sintomas desse paciente, e se a mãe, a família, não tiver essa orientação, acaba não percebendo e o paciente pode vir a óbito. É uma complicação muito frequente dos 2 meses aos 3 anos de idade, porque nessa faixa etária o baço ele ainda não sofreu infartos múltiplos, porque ao longo da vida ele pode sofrer esses infartos múltiplos com vasoclusão seriada, e com isso ele ir atrofiando e até fazer o que a gente chama de autoesplenectomia, ele até sumir. E adultos que cursam com baço aumentado no basal, eles também podem vir a ter sequestro esplênico. Não é comum, mas isso pode acontecer, principalmente nos que têm doença falciforme do tipo SC. Então, o sequestro, ele tem cerca de 30% de incidência nas crianças SS. Ele é o quadro de abertura inicial em 20% dos casos. 30% dos casos ocorrem ainda antes dos 2 anos de idade. Tem uma mortalidade elevada, em torno de 10% a 15%, e ele tem uma grande incidência de recorrência, cerca de 50%. O subtipo SC e a talassemia têm menor risco de sequestro quando comparado ao SS. O risco de mortalidade, de gravidade, é pelo choque hipovolêmico. E a gente planeja sempre, quando a gente tem um episódio de sequestro não relacionado à infecção, não relacionado a nada, a gente planeja a esplenectomia após os 2 anos de idade. Essa esplenectomia, ela é feita com o cirurgião e com o preparo. E antes disso, o que a gente faz? A gente coloca o paciente no programa de hipertransfusão, ou seja, ele toma transfusão de sangue mensal, a fim de impedir com que ele faça novos episódios de sequestro. Aqui nessa foto, a gente está orientando uma mãe à palpação do baço, e a gente utiliza muitas vezes o abaixador de língua, colocando ele debaixo do gradil costal em direção à cicatriz umbilical e marcando
o tamanho do baço para essa família, levando o abaixador de língua a conseguir medir diariamente, que não é uma coisa fácil, mas conforme a gente vai fazendo o treino, nas consultas, essas famílias passam a identificar bem. O tratamento do sequestro é tratamento de suporte de vida. Muitas vezes o paciente chega em choque grave, então a gente precisa hidratar, precisa elevar os membros inferiores, colocar oxigênio inalatório nos casos graves, tá? Volta para mim, gente. Fazer importante, a transfusão do concentrado de hemácias, ela deve ser com cautela. A gente não deve tentar corrigir toda a anemia de uma vez, porque muitas vezes, quando a gente faz a transfusão, o baço vai, em conjunto, liberando o sangue que está sequestrado. Então, se a gente fizer uma transfusão num volume muito grande, de mais de 10 ml por quilo, que é a transfusão, a dose preconizada para criança, a gente pode vir aumentar subitamente muito esse hematócrito e hemoglobina, causando vasoclusão, tá? Então, é preferível que a gente faça a transfusão fracionada, no volume menor, de 5 a 6 ml por quilo, e várias vezes. No segmento, após a estabilização e sair daquele quadro agudo da emergência, é indicada a esplenectomia eletiva para esses pacientes acima dos 2, 3 anos de idade. Por que essa faixa etária? Porque é a faixa etária que já completou a maior parte da vacinação, principalmente a vacinação para pneumococo. Nos casos de esplenectomia contraindicada, a gente tem que ficar ainda esperando e fazendo a transfusão, que geralmente é mensal ou a cada 21 dias. Preferencialmente, sempre que a gente faz transfusão nos pacientes com doença falciforme, a gente usa o sangue filtrado e o sangue fenotipado, a fim de evitar reações futuras e aloimunização e sensibilização. Dactilite falciforme. Essa é uma outra emergência encontrada nas crianças com doença falciforme, que nada mais é do que a vasoclusão nas mãozinhas e nos pezinhos. Então, a criança, do nada, acorda com a mãozinha inchada, como a gente pode observar na foto, que pode ser toda a mão, pode ser só 2 dedinhos, pode ser o pé. E isso a criança fica chorosa, irritada, sem querer mexer, né? Isso ocorre por quê? Pela vasooclusão local, tá? Muitas vezes, a falta de conhecimento nisso leva a achar que foi um trauma e que precisa ser até imobilizado, mas não, é apenas uma vasooclusão, tá? Que pode ter alguns fatores precipitantes, como os fatores precipitantes de crise álgica de uma forma geral, como mudanças bruscas de temperatura, infecção, desidratação, tá? A dactilite é um sinal muito comum, muitas vezes a criança abre também o quadro com esse primeiro sinal. Ela ocorre em cerca de 40% a 50% em crianças menores de 2 anos. O local fica doloroso, muitas vezes vermelhinho e com calor local. A dactilite hoje já é considerada um sinal de mau prognóstico de doença falciforme. Então, os pacientes que evoluem com dactilite na primeira infância, eles têm que ser observados com mais cautela, porque eles tendem a cursar com mais gravidade, com isso devem ser medicados com hidroxiureia. E o tratamento da dactilite consiste em hidratar bem esse paciente, fazer uma boa analgesia e compressas de calor local. Outro quadro muito importante nesses pacientes é o quadro de infecção. A infecção, como a gente já falou no início da aula, né, ela está associada com grande mortalidade. E sempre que a gente tem quadro de infecção, na grande maioria das vezes, a gente tem a febre associada. Então, esses pacientes são treinados e seus familiares são treinados a medir a temperatura desde o diagnóstico, a saberem medir a temperatura. A infecção está relacionada com uma alta mortalidade, a maior causa de óbito é a sepse na primeira infância, e ela está relacionada com a esplenia que esse paciente pode ter. Muitas vezes o baço ele não tem uma função ideal, e com isso ele tem, mesmo tendo baço grande, ele tem o que a gente chama de asplenia funcional.
Os germes mais frequentes de infecção são os Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Staphylo aureus, Salmonella e Mycoplasma. E esses pacientes fazem infecção grave, como pneumonias graves, otites graves, sepsis e meningite e osteomielite. Quais são os pacientes que a gente tem que elencar com maior risco de infecção? As crianças menores de 5 anos, né, e com febre maior de 38,5. As crianças, elas têm um risco maior porque elas ainda não têm todo o calendário vacinal completo antes dos 5 anos e por isso elas fazem a profilaxia antibiótica com a penicilina. Os indivíduos que são esplenectomizados em qualquer faixa etária, que por mais que eles tenham sido esplenectomizados, apesar do baço deles, eles cursarem com a esplenia funcional, os esplenectomizados têm um fator de risco maior, e os pacientes toxêmicos. É importante a gente ressaltar que o uso de analgésicos regulares para tratamento das crises álgicas podem mascarar a febre. Então, nesses pacientes que chegam com dor à emergência, a gente sempre precisa monitorar bem a crise de dor, mas precisa investigar com muito cuidado se tem alguma infecção associada, porque a gente perde o critério de febre. Então, a gente precisa realizar uma anamnese e um exame físico cuidadoso, identificar sinais de gravidade, como desconforto respiratório, aumento do baço, aumento da icterícia do basal do indivíduo, dor óssea, alterações hemodinâmicas, colher sempre que possível hemograma associado de PCR. Reticulócitos não é uma coisa comum que a gente tenha nas emergências, mas se tiver, a gente deve colher. Culturas, raio-x de tórax, oximetria de pulso, né? No caso da nossa emergência, já faz parte de um dos sinais vitais, e acho que com o Covid passou a ser realmente o sinal vital obrigatório, né? Então já faz parte das emergências de uma forma geral. Exames específicos guiados pela clínica do paciente, né? TC, ultrassom, e aí por aí vai. Todos os pacientes menores de 3 anos que apresentarem febre maior de 38,5, eles devem ser avaliados com cautela e, se possível, ficar em observação por um período de umas 12 horas a nível hospitalar, para a gente poder reavaliar, ver a aceitação da medicação, ver se realmente isso não está progredindo, não vai aparecer mais nada. Nos casos de internação, os critérios de alta hospitalar devem ser sempre após 72 horas de internação, com antibiótico oral se eles já tiverem afebris, sem toxemia e com nível de hemoglobina já segura, que não esteja em queda. Geralmente, quando esse paciente com infecção interna, ele muitas vezes evolui com uma queda importante de hemoglobina e hematócrito, vindo a necessidade de transfusão de sangue. Então, é importante, nas internações dos pacientes com quadro infeccioso, a gente sempre monitorar o hemograma e o PCR e, se possível, a contagem de reticulócitos, preferencialmente a cada 24, 48 horas. Falando das síndromes torácicas agudas, né? Já foi falado desde a primeira palestra, né? A síndrome torácica aguda é um evento agudo, grave, que está associado com uma alta mortalidade, mas se ela for prontamente reconhecida e tratada, ela tem grandes chances de uma boa resposta. Ela é definida como uma presença de um novo infiltrado associada a qualquer sintoma respiratório ou febre, ou seja, qualquer quadro torácico é uma síndrome torácica aguda. Ela ocorre em 30% a 50% dos pacientes, e os fatores, as causas precipitantes, né, são vasoclusão, embolia, pneumonia, infecção, crise de asma, hipoventilação secundária ao uso de opioides e infarto ósseo. A gente nunca sabe quem veio primeiro. É comum os pacientes internarem com crise de dor e virem a desencadear uma síndrome torácica, tá? Aqui a gente está vendo o raio-x de um indivíduo que chegou para a gente no dia 7 de fevereiro com crise álgica generalizada.
e esse paciente ficou hidratando, fazendo analgesia potente. Com 48 horas, o raio-x dele evoluiu para uma síndrome torácica grave. A prevenção da síndrome torácica, sempre que a gente tem um paciente que interna com quadro de dor, com quadro de infecção, a gente sempre tem que prevenir, fazendo uma boa hidratação. Não precisa ser uma hiperidratação, mas precisa ser uma hidratação vigorosa, que os pacientes com dor, eles acabam ingerindo menos líquido. Monitorar a oximetria de pulso, assim como a gente monitora de 6 em 6 horas, PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, escala analógica de dor e a oximetria de pulso, e fazer fisioterapia respiratória profilática nesses indivíduos. E aí, esse indivíduo, né, esse paciente que evoluiu com essa síndrome torácica grave, ele foi prontamente tratado, identificado, e ele, em 24 horas, olha o raio-x dele como teve uma melhora. Dentro do tratamento, o que a gente tem? As medidas de suporte, que é o controle imediato da dor, a hidratação, a oxigenoterapia de acordo com a saturação. Muitas vezes a gente precisa de ofertar oxigenoterapia inalatória, muitas vezes precisa de BIPAP e muitas vezes precisa de ventilação mecânica. E a profilaxia do TEP e do tromboembolismo. Dentro da terapia específica, a gente tem a hemotransfusão, que na grande maioria dos casos a gente faz a transfusão de troca, e a antibiótico terapia, porque a gente não pode apostar que seja só um quadro viral, mesmo que tenha todos os indícios, a gente acaba associando um antibiótico nesses pacientes. Importante na síndrome torácica aguda, umas dicas é a gente nunca subestimar os sintomas referidos pelo paciente, né? Como a Ana falou, a dor é muito difícil da gente quantificar, da gente palpar, então a gente precisa acreditar no que o paciente está falando. Nos casos de síndrome torácica, tenha um infiltrado, deixa esse paciente a nível hospitalar, monitora ele por 24 horas para ver se ele não vai evoluir. E na dúvida quanto à gravidade do caso, não dá alta para o paciente, fica com ele em monitorização. A síndrome torácica, ela é a maior causa de hospitalização, doença falciforme, ela é responsável por 25% dos óbitos. Ela é um fator de risco para morte precoce, porque ela vai fazendo afloessamento naquele parênquima pulmonar, fibrose, e esse pulmão vai ficando mais duro ao longo da vida. 50% dos pacientes se internam por outros motivos e acabam evoluindo para síndrome torácica. 15% desses pacientes acabam evoluindo para ventilação mecânica e ficam muito graves. Cerca de 11% dos quadros evoluem com evento neurológico associado, então o paciente muitas vezes está melhorando do quadro de síndrome torácica e acaba evoluindo com AVC. E, se tratados precocemente, 80% dos pacientes sobrevivem e saem bem. Então, é daí a importância da identificação precoce. Falando um pouquinho sobre o priapismo, né? O priapismo é a ereção dolorosa e prolongada do pênis, né? Não relacionada ao estímulo sexual. E ele ocorre por uma vasoclusão local. O importante é que esse priapismo geralmente ocorre na idade do adolescente e ele fica com vergonha de falar que está sendo acometido por isso, né? Então, assim, ele acaba não procurando a emergência, só procurando tardiamente. A média de idade é aos 12 anos. Após os 20 anos já é mais raro. O paciente deve ser orientado e deve ser conversado com ele para ele procurar imediatamente a emergência para a gente poder ter um tratamento e uma sequela menor, um dano menor. E o diagnóstico ele é clínico e no exame físico. O priapismo intermitente, né? Tem pacientes que acordam com priapismo, que evoluem com recorrência do priapismo. A gente deve orientar ele a fazer uma boa hidratação, uma boa analgesia, exercícios físicos com membros inferiores, de flexão e extensão, usar duchas de água quente, mas sempre caso que não melhore, eles devem procurar as emergências.
O priapismo prolongado, ele deve ter hidratação venosa, analgesia venosa eficaz, solicitar avaliação da urologia para ver a necessidade de avaliação de irrigação desse pênis, de fazer algum procedimento local, avaliar com a hemoterapia a possibilidade de troca sanguínea desse paciente para a gente diminuir o percentual de hemoglobina S e melhorar a anemia dele, né? E se não houver nenhuma melhora com todas as medidas já feitas, avaliar com a urologia o shunt, né? A nível peniano. Ainda dentro das complicações da doença falciforme aguda, eu vou falar bem rapidamente da doença do AVC, porque a doutora Clarice vai falar na dela e eu já estou invadindo o tempo. O acidente vascular cerebral, ele é uma complicação muito grave que resulta da vasoclusão a nível cerebral, e o paciente chega para a gente com história de AVC na emergência, que classicamente é identificado. Alguns pacientes evoluem com ataque isquêmico transitório, outros evoluem com infarto silencioso. O infarto silencioso, ele, como já diz o nome, ele tem pouca repercussão clínica e ele só é diagnosticado por ressonância ou quando a gente vê que a mãe identifica que a criança está com alguma dificuldade de aprendizado. O AVC, ele é mais comum na primeira década de vida e se a gente for ver, o risco da criança com doença falciforme é 333 vezes maior de desenvolver AVC do que uma criança que não tem doença falciforme. Ele tem uma incidência alta nas crianças entre 2 e 5 anos de idade, e o AVC na infância, ele é de origem isquêmica, já no indivíduo adulto, ele é AVC do tipo hemorrágico. O que a gente tem para prevenir o AVC nessas crianças? É a realização do Doppler transcraniano regularmente. Então, a partir dos 2 anos de idade, a gente preconiza o exame de Doppler transcraniano, que é um exame como se fosse um ultrassom a nível cerebral, para a gente medir a velocidade de fluxo sanguíneo cerebral. Esse exame é para ser feito anualmente. Se esse fluxo tiver aumentado, esse paciente deve ser separado e ser colocado no programa de transfusão de troca e ser oferecido hidroxiureia. O Doppler só pode ser feito dos 2 aos 16 anos de idade, porque com o crescimento, a janela de visualização desse fluxo, ela fecha. E aí, ele não serve como um exame preditivo no adulto. Então, falando um pouquinho, o AVC isquêmico, ele ocorre na primeira década de vida e às vezes após a terceira década. O pico é entre 2 e 5 anos e ele corresponde a 54% dos casos. O AVE hemorrágico, ele ocorre mais na segunda década e o infarto silencioso, ele está associado com as alterações cognitivas. Dentro das abordagens terapêuticas do AVE, a gente tem a transfusão, a hidroxiureia e transplante de medula e quilação de ferro. A doutora Clarice vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Importante, o AVE, ele tem uma incidência muito aumentada na primeira década e nos adultos. Ele é uma complicação devastadora, porque na grande maioria dos pacientes eles ficam com sequelas importantes. Fatores de risco associado é uma pressão arterial elevada, LDH e reticulócitos elevados e hemoglobina basal baixa. Então, esses pacientes precisam ser monitorados. Os regimes de transfusão crônica, sabidamente, eles já são eleitos como a terapêutica ideal para a prevenção de recorrência do AVC. O Doppler é o exame que previne, atua na prevenção dos episódios de AVC, e o risco cumulativo de um indivíduo que não for tratado depois do primeiro episódio de AVC é de cerca de 50%.